Se o Pelé, ex do mundo, descobriu o Brasil através do futebol, Hong Kong deveria bordar os rostos de Bruce Lee e Jack Chan em sua bandeira. Neymar? Billy? Billy? Not your age. Yeah. King of the football. Pelé. 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 See? Yeah. It's the difference. Os dois responsáveis por fazer toda uma geração de jovens no mundo todo se apaixonarem pelo Kung Fu e ficarem acordados até de madrugada, assistindo filmes chineses de baixíssimo orçamento, produzidos de forma quase que amadora, mas que fizeram Hollywood tremer na base. Dois fenômenos, muitas vezes comparados, mas que têm muito mais coisas em comum do que vocês imaginam. Aliás, e se eu te disser que essa luta já rolou e que um deles precisou ser socorrido? Pois é, não é fake news, inclusive tem registro disso. Quer saber quem ganhou? Então fica aqui. Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meu nome é Lucasinho e seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, valeu? As comparações, em qualquer âmbito, circunstância ou segmento, elas parecem ser inevitáveis. É como se a opção de apenas valorizar os méritos de ambos os envolvidos estivesse sempre em última questão. E se tratando dos dois maiores atores marciais de todos os tempos, não é diferente. Afinal, quem nunca viu essa foto? Por vezes usada para enaltecer os feitos do dragão chinês, mas que muitos sequer imaginam a incrível história e o significado simbólico que está escondido por trás dessa imagem. São as comparações, Anitta com Xuxa, Neymar com Ronaldo Fenômeno, o Chan ou Anitta? O Chan é maior que a Anitta. Onde é que eu tô? Mas antes de adentrarmos nisso, eu encarecidamente vou te pedir aquela fortalecida e lembrar da importância que tem um simples joinha e um cliquezinho aí nesse botão de inscreva-se, que é muito mais do que um simples número para somar. É principalmente um pagamento simbólico para você expressar se o tempo que foi gasto para produzir esse trabalho merece essa valorização pelo tempo que você está dispondo para vir aqui ou não. Então, para acabar de vez com alguns paradigmas que nem deveriam existir, hoje eu te conto por que o Jack Chan só existe por causa do Bruce Lee e por que o Bruce Lee também, em grande medida, só existe por causa do Jack Chan. Ficou confuso, né? Mas te garanto que vai fazer sentido. Então, para não restar dúvidas de quem foi o melhor, vem comigo que hoje eu te conto por que essa discussão é mais profunda do que você pensa e por que é impossível falar de um sem citar o outro. Quanto ao resultado dessa luta, já adianto que foi garfado. Pois é, vamos perguntar do Luva de Pedreiro. Me conta a sua história. Eu dei um grito, e gritei, rasguei a camisa e tal. Legal. O Bambam rasgou a camisa, mas antes de rasgar a camisa, ele ganhou o Big Brother, participou do Big Brother 13, em 2013 de novo, trabalhou 3 anos com o Renato Aragão, trabalhou com a Xuxa. China é China, Hong Kong um caso à parte. E isso muda absolutamente toda a história. Acho que quando pensamos nesses dois incríveis artistas marciais, por algum motivo, acaba sendo comum olharmos suas histórias de uma forma superficial e muita gente até achar que se tratam de dois chineses que brotaram de algum beco no meio de outros milhões de atores que faziam esse mesmo tipo de filme, ou devido ao sucesso dos filmes ocidentais do Jack, tem gente que até acha que ele é só um asiático qualquer que Hollywood escolheu para investir. Gator leite. Caixa. Gente, o Zizal tá lendo! Mas vou te falar, se você por algum momento teve alguma dessas convicções, sinto em te dizer, mas mentiram para você, viu? Mentiram! Primeiro que o fato desses atores terem feito filmes ocidentais foi muito mais uma forma de Hollywood se livrar dos seus maiores calos no sapato, juntando-se a eles, do que qualquer outra coisa. E segundo, não existiam outras centenas de estrelas lutando Kung Fu no cinema chinês. Aliás, antes deles não existia nada. E o melhor, e se eu te disser que nem o Jack Chan e muito menos o Bruce Lee são chineses?
Mas para que possamos entender isso de uma forma mais didática, vocês precisam entender um pouquinho da geopolítica de Hong Kong, o lugar onde nasceu Jack Chan e os pais do americano Bruce Lee, mas que já com seus 3 meses de idade também se mudou para este lugar. E apesar da nítida similaridade entre a formação do povo chinês e do povo de Hong Kong, esse lugar é marcado por dominações de outros povos, tendo se tornado uma colônia britânica em 1841, após a Primeira Guerra do Ópio, enquanto ainda era uma colônia, também tendo sido invadida pelo Japão e posteriormente retomada pelo Império Britânico, que mais tarde assina um tratado de devolução desse território à China, em 1997. Essa rapariga meu, eu tenho documento. O que no total soma 156 anos de descolamento da China. O muro é meu! Tá bom? O muro é meu! O muro não é teu! Mas aqui, esse pedaço que eu posso andar aqui. E foi durante esse período que Bruce Lee e Jack Chan nasceram, estudaram e se tornaram estrelas. E vou te falar, isso é uma coisa que nunca teria ocorrido se esse território não estivesse independente da China. Pois é exatamente nesse período que acontece lá uma coisa chamada Revolução Cultural, que dentre muitas mortes, houve também uma varredura em qualquer meio de imprensa que tivesse resquícios de opiniões contrárias ao governo, o que afetou diretamente no meio cinematográfico, pois você imagina a pressão que era produzir um filme lá nesse período. Agora o bagulho já fala em cima, eu, Alec! Mas as diferenças entre China e Hong Kong vão além dessas colonizações, e até o idioma é outro, pois enquanto na China se fala o mandarim, Hong Kong tem o cantonês como seu idioma. E olha, apesar da escrita ser parecida, são idiomas completamente distantes um do outro. Um lugar especial para pessoas especiais. Então é numa gravadora de fundo de quintal, fundada por um produtor que deixou sua antiga produtora para produzir filmes que fossem além das saturadas comédias e retratações da China antiga, que surge a ideia de fazer um filme de Kung Fu com lutas sangrentas que se passasse na Tailândia e tivesse um enredo voltado ao sumiço de funcionários de uma fábrica de gelo que na verdade eram usados de cobaias para traficar drogas. E no elenco desse filme estava nada mais nada menos do que o Bruce Lee, que após tentar uma carreira ofuscada nos Estados Unidos, voltava a Hong Kong buscando achar o seu lugar ao sol. E aqui eu queria dar uma ênfase à importância do que o Bruce Lee fez nesse período, porque esse filme, O Dragão Chinês, tinha um orçamento quase que de trabalho escravo. Para vocês terem uma ideia, o filme foi gravado na Tailândia e tinham algumas cenas que se passavam em um prostíbulo. E o orçamento do filme era tão baixo que essas cenas tiveram que ser gravadas em um prostíbulo de verdade e usando ali as próprias trabalhadoras daquele estabelecimento. Em algumas das cartas que o Bruce Lee escreveu para Linda naquele tempo, ele relata que a estrutura era simplesmente podre. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Mas não é no caos que nascem os heróis? Pois é, nesse ambiente calamitoso é quando Bruce Lee começa a se destacar tanto nas gravações que começa a ofuscar o protagonista, com um estilo de luta diferente, dinâmico, o que inclusive irritou o diretor do filme. As expectativas começavam a mudar, mas ainda assim, o diretor que não abria mão do Kung Fu clássico bateu o pé. Ou sai o Bruce Lee ou eu saio. E o Raymond Shaw, com seus olhos de águia, mandou um até logo, até mais ver, bon voyage, e contratou outro diretor, o Lo Wei, para terminar o filme. E guardem muito bem esse nome. Mas resumindo, o Bruce Lee passa a ser o protagonista, o filme é produzido e conquista o recorde de maior bilheteria da história de Hong Kong. Fome e miséria ficou no tempo do Sarney, irmão. E ali começava uma epidemia de filmes de Kung Fu. Mas agora, não mais é o estilo clássico. Todo mundo queria copiar o jeito Bruce Lee de cair na porrada, ao estilo briga de rua mesmo. Mas com Bruce Lee em alta, não tinha pra ninguém. Talvez tivessem mais pessoas tentando um papel de figurante em um dos seus filmes do que propriamente consumindo esses filmes classe B.
num nível que começaram a ter escolas de dublês do dragão. E um garoto, no meio de uma multidão de artistas marciais, começou a se destacar. Eu tô falando, claro, de Jack Chan. E tem muita gente que acha que a única vez que Bruce e Jack dividiram o mesmo espaço foi na ocasião dessa foto, meses antes da morte de Bruce Lee. Mas na verdade não, ele ralou muito antes disso. Inclusive, já havia trabalhado como dublê no segundo filme de Bruce Lee em Hong Kong, Fúria do Dragão, de 1972. Isso 4 anos antes de finalmente ganhar sua primeira chance em um papel creditado. Eles queriam que eu fosse dublê de ator japonês. Pra fora da janela. Era a cena. Eu disse, ok, eu faço. Fui arremessado sem proteção, bati direto e caí com força. Todos aplaudiram. Bruce Lee veio e disse, uau, Jack, você está bem? Sim, eu estou bem. Uma passagem de bastão bem diferentinha. Então chega 1973 e o Bruce Lee está trabalhando naquele que seria o filme. A primeira cooperação dele com uma empresa americana, que para ele significava muito mais do que só mais um filme de artes marciais. Era hora de mostrar para os Estados Unidos que sim, um chinês poderia sim ser reverenciado por toda a América. E é claro que para que isso acontecesse, ele precisava montar a melhor equipe possível. E muitos dos figurantes que aparecem nas cenas de lutas vieram dessas escolas de dublês do Bruce Lee. E não à toa, as cenas de ação são tão memoráveis. Então, nessa que talvez tenha sido a passagem de bastão, literalmente, mais inusitada já vista, o Bruce está lutando com alguns capangas, quando de repente, olha quem aparece aí. Mas diferente dos outros figurantes que só apanharam na trama, o Jack Chan talvez tenha entrado um pouquinho mais no personagem. Jack também foi dublê de um famoso filme chamado Enter of the Dragon. Ele estava lutando com 20 pessoas ao mesmo tempo, com 2 varas. Bam, 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 bam. Eu estou no fim. Eu sou aquele acabado. Pá. Deve ter doído. Eu corro, eu luto com ele se vira e pum, uma vara aqui, bem aqui. Bah. Ele se livra das 2 varas. Ele corre pra mim e Jack, sinto muito, sinto muito. Bruce Lee quase me matou várias vezes. E o mais curioso é que ele até brinca numa outra entrevista, dizendo que fez ali um drama a mais para receber mais atenção do Bruce Lee. Mas quem aí não gostaria de ter visto o dragão em ação de pertinho assim, né? Talvez nem tanto quanto nesse caso. O tigrão mais felino e na caça ele é implacável. Eu pensei que tu ia... Uma epidemia de Bruce Lees made in China. Mas o fato é que alguns meses após esse fato, findou-se a jornada mística dele aqui nesse plano, então começava uma caçada para encontrar atores com a fisionomia semelhante do Bruce Lee, para que numa tentativa até desrespeitosa, alguém pudesse ocupar o seu lugar. E assim, nesse período, você vai encontrar Bruce Lees made in China, literalmente, de tudo que é jeito. Alto, baixo, gordo, magro, menos algum que era minimamente parecido com ele. Esse tipo de filme ficou conhecido como Bruceploitation. Também sei alguns golpes de Kung Fu. Seus frangos. E nesse mesmo período, o diretor Lo Wei, ninguém mais ninguém menos que o cara responsável por, no meio de um filme, mudar o protagonista, o que resultou no Bruce Lee se tornando uma estrela, agora se via começando uma produtora do zero e tendo que produzir cópias baratas de filmes do mesmo Bruce, e todas sem sucesso, o que é no mínimo curioso, pois ele mesmo andava dizendo aos 4 cantos que ele inventou Bruce Lee e que o sucesso dos seus filmes era por mérito dele. Em uma dessas buscas por alguém que se parecesse com o dragão, é mencionado que havia um dublê muito talentoso, inclusive já havia trabalhado na escola de dublês do Bruce. Portanto, querendo ou não, a carreira do Jack Chan só começou porque viam nele um possível protótipo do Bruce Lee. E o Lo Wei sugou isso até a última gota.
num nível que na China, seu nome artístico foi literalmente trocado para Tornar-se o Dragão, uma clara alusão ao Bruce. E seu primeiro filme como protagonista foi exatamente um remake de Fúria do Dragão, filme também dirigido pelo Lo Wei, onde o Jack já havia sido dublê e conheceu o Bruce. Mas conseguiram engessar tanto ele que se torna até difícil de reconhecê-lo, tanto que o filme não virou. Aliás, os filmes não viraram. E foi o Willie Chan que reapresentou Jack para o diretor Lo Wei do Fist of Fury. Lo Wei queria refilmar Fist of Fury. Na verdade, Fist of Fury 2. Mas Lo Wei tinha que encontrar um novato, entende? Para ser o astro. Então eu pensei neste cara. Não tinha boa aparência, mas, sabe, lutava muito bem. A coisa mais encantadora sobre ele é que tem um sorriso muito cativante, sabe? Que atravessa a tela. Muito bom. Carismático, eu acho que é a palavra. Foi um casamento feito no inferno. Mas ele não me dava tempo suficiente para lutar. Tudo rápido, baixo orçamento, rápido. Acabou. Fim. Quando era hora da cena de luta, ele dizia, Jack, cena de luta, cena de luta. Então Lo Wei pegava o charuto e dormia. Enquanto ele dormia, eu criava tudo o que queria. Mas quando ele acordava, dizia, droga, que horas são? Você ainda lutando? O filme não foi um sucesso. O público não gostou de mim, eles apenas não me aceitaram. Nunca nos campos de filmagens de Kung Fu alguém fez tantos filmes como um astro sem ter nenhum sucesso. E aqui é que eu gostaria que vocês se atentassem, porque o Jack Chan escolheu não se submeter mais a isso. Então ele aceita ser emprestado para uma produtora ainda menor, onde tem que aprender na marra toda essa parte de produção, com ainda menos recursos, mas que tinha tudo que ele precisava. Liberdade. Última vez você vai dar ordem aqui, ô babaca. Então agora, com a inconfundível assinatura do Jack Chan que conhecemos hoje, em 1978 vem o divisor de águas na carreira dele. O filme Punhos de Serpente. Este foi o primeiro de uma sequência de trabalhos expressivos que não só fez com que a China olhasse para ele, mas fez também uma outra pessoa crescer os olhos novamente. O diretor Lo Wei. Tá tudo errado, meu camarada, tudo errado. Faz o seguinte, ajeita essa postura, levanta essa perna. Se eu tô ficar malhando a vida inteira, malhando, não vai adiantar nada não, cara. Ó, não sei o que eu tô falando não, eu vi um tutorial no YouTube aqui que é bem bacana. Você vê... Jack finalmente teve a chance de mostrar seu talento quando Lo Wei o cedeu para uma outra companhia chamada Seasonal Films. Seu primeiro filme para eles foi Snack in the Eagle Shadow, onde Jack definiu um novo estilo de comédia de Kung Fu que por si só revitalizou a indústria de filmes de artes marciais. Esta mistura de Jack, de Kung Fu e comédia provou ser um sucesso local. O segundo filme que Jack fez para Seasonal Films foi Drunken Master, no qual Jack mostra uma forma tradicional de arte marcial chinesa, onde o lutador finge estar bêbado, e como sempre ele leva essa ideia ao extremo. Mas mesmo sendo obrigado a voltar, e sem qualquer tipo de poder de negociação, ele bate o pé que não iria mais se submeter a fazer coisas que não queria, vira o seu próprio diretor, e mal sabia ele que dentre todos aqueles chineses, tinha um produtor que só estava esperando o momento certo para transformá-lo numa estrela mundial, o Raymond Shaw, o mesmo cara que bancou Bruce Lee lá atrás e que já conhecia muito bem esse caminho, o leva para agora a maior companhia de Hong Kong e daí para frente o resto é história. Depois do grande sucesso de Drunken Master, voltei para a companhia de Lo Wei. Então sabia que era a minha chance. Não podia permitir que Lo Wei me dirigisse. Ele iria me destruir. Eu não sabia como falar. Como se pode dizer, Sr. Wei, não quero que me dirija. Como se diz isso? Eu só podia fugir. No meio da noite, na Coreia, com minhas malas.
2 dias depois, de repente, alguém bate à minha porta. Era a esposa de Lo Wei, bem ali. Eu disse a ela, olha, se ele continuar a fazer esse tipo de filme, irá me destruir. Eu não quero isso. Então o que você quer? Eu disse, eu quero ser o diretor. E surpreendentemente, sem nunca ter estudado filmes, ele aprendeu tudo fazendo filmes. Tomada essa decisão, Jack assinou contrato com a Golden Harvest e usou seu tempo e talento para desenvolver seu próprio estilo como ator e diretor. Apesar da abreviação, o rompimento definitivo de Jack com Lo Wei rumo a Golden Harvest não foi nada amistoso, visto que a autonomia de Jack durou apenas por uma produção muito bem sucedida e Lo logo voltou com os mesmos papéis de antes. Foram mais 2 anos, 5 no todo, de submissão e papéis defasados, onde Jack, para entrar, teve que fazer uma cirurgia nos olhos por ouvir que o fracasso dos filmes era devido à sua aparência. Para sair, teve que fugir e viver sob constantes ameaças da tríade, a qual Lo Wei fazia parte. Tudo isso está descrito em biografias e entrevistas do próprio Chan. Portanto, a mesma personalidade que teve o Bruce Lee quando não aceitou mudar seu jeito de lutar para ficar mais sofisticado, o Jack também teve quando não quis abrir mão do seu estilo de atuar para imitar o Bruce Lee. E talvez por isso ele tenha sido o único desses inúmeros atores que conseguiu ter uma carreira bem sucedida, pois, como ele mesmo sempre disse, eu não vim para ser o novo Bruce Lee, eu sou o primeiro Jackie Chan. Caracas. First, when I becoming star, have a lot in the Far East. Everybody said, "Oh, Jackie is Bruce Lee second Bruce Lee." Yes. But after 1 year, Bruce is Bruce, Jackie. The audience know because it's different type of style. Yes. Bruce always, like a hero. No one can beat him. Yes. And serious, violent. I always decide fighting, more comedy. Yes. More difficult movement, more difficult, and everybody can beat me. I like people beat me. Gigantes demais para discussões tão pequenas. E sempre que eu vejo alguém fazendo essa comparação, eu costumo fazer 2 perguntas. O Jack Chan só existe porque antes veio o Bruce Lee, certo? Mas você acha que a abordagem do Kung Fu, que era feita pelo Dragão, lá em 1971, ainda é a mais eficaz nos dias de hoje para converter fãs, e em especial as crianças, para essa arte marcial tão magnífica? Porque é sim verdade, o Jack Chan só existiu porque antes veio o Bruce Lee. Mas eu e muitas outras pessoas só conhecemos o Bruce Lee porque vimos um filme do Jack Chan, nos interessamos pelo estilo e fomos atrás da nascente. Agora, nesses trajes, quem vai desconfiar que eu possuo uma torneira de soco inglês e um furador de coco? E, curiosamente, exatamente o fato desse que é o Charlie Chaplin do Kung Fu ter sido um mero dublê do Bruce lá atrás, que fez com que ele se tornasse um ator de artes marciais que mais vezes arriscou sua vida em busca de um take perfeito. E se tem alguém que levou ao pé da letra o famoso Biawara do Bruce Lee, esse cara é o Jack. Canta e atua de forma brilhante. São 50 anos de carreira dos papéis mais diversos, mas sempre nos fazendo sentar no sofá, em frente à TV, sempre que passa algo dele. Jackie, in your prime versus Bruce Lee, who would win? Bruce Lee. Really? Yes. No question? No question. Então, no fim das contas, as obras de Bruce e Jack, elas não são antagônicas, elas são complementares, como o Yin Yang que Lee tinha como símbolo de sua maior criação, o Jeet Kune Do, o seu estilo de arte marcial. E quem conhece o Bruce Lee sabe que ele nunca alimentou rivalidade com ninguém. Pelo contrário, convidava os outros atores de artes marciais para brilharem com ele. Portanto, no fim das contas, o verdadeiro vencedor dessa luta sou eu, você e cada um de nós que tivemos o prazer de ver, mesmo que pela TV, mais precisamente no Cine Espetacular, essas 2 feras em ação. Diz aí, Jack.
Mr. Nice Guy, Bom de Briga. No Cine Espetacular. Nesta terça, 11 da noite, no SBT. Pela primeira vez na televisão, Operação Dragão. Próxima quinta, no seu Cinema em Casa. Mas tudo isso não passa da minha opinião. Então vamos ao que realmente importa, que é saber de você. Diz aí, qual desses dois estilos de luta é o seu favorito? E se fosse no filme neutro, sem pesar para nenhum lado, quem você acha que ganharia essa luta? Olha, eu apostaria no Jack, pois uma coisa que aprendi em seus filmes é que não importa o quanto ele apanha, mas ele vai sair vencedor. No mais, estou indo embora, só me resta agradecer a todos que curtem o canal e viram esse vídeo até aqui. E se você ficou até agora, será que não teve nada durante todo esse tempo que faça valer sua fortalecida aqui? Ninguém merece nada, porra. Ninguém merece bosta nenhuma, porra. Se a resposta for sim, deixa aquele like, se inscreva no canal e melhor ainda se você ativar a sineta, pois assim você será avisado sempre que sair algo novo por aqui. A vocês que caíram de paraquedas por uma recomendação do YouTube ou por uma pesquisa, primeiramente seja bem-vindo e venha fazer parte você também. O esforço para fazer valer sua inscrição está garantido. Os comentários estão aí para você dizer se tem algo que você acha que possa melhorar, dicas de temas ou alguma ponderação. O importante é interagir. E olha, eu leio tudo, viu? E se você quiser, os próximos capítulos desse canal serão escritos por você. Eu vou ficando por aqui. É isso e até a próxima.谁不受伤？越多的渴望就越觉沧桑。盯着阳光。Tem que dar uma afinada, né? 我不去想。Prestejando um 情 pouco. 绪有光，层层又赫赫的情事难断，披着月光，没人作伴。我的笑，我的泪。Filha da puta! Caralho! Não deixou cantar porra nenhuma!